Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Roteiro Prof. Meu nome é Adriane, né? E no vídeo de hoje eu venho conversar um pouquinho com você que é professor, que é professora. Pensei muito antes assim de ligar aqui a câmera, né, para estar gravando, né, ligar o celular aqui que eu gravo no celular, ligar o celular para estar gravando sobre isso, para falar um pouquinho com vocês. Algumas coisas que me incomodam particularmente, né? E eu sei que incomoda muitos colegas aí de trabalho. Só que é algo, no meu caso, que esse incômodo não chega a atrapalhar o meu rendimento profissional, né? O meu reconhecimento próprio daquilo que eu faço, né? Do esforço que eu tenho para realizar. Mas no decorrer dos anos, eu noto, não só em relação, já aconteceu isso comigo e com outras pessoas que eu conheço também, né? O ambiente de escola, não generalizando, muitas vezes é assim, meio, como que eu posso dizer, meio hostil, né? Em relação a os próprios colegas mesmo, sabe? Então, assim, é uma categoria, não generalizando, volto a falar, que tem uma certa dificuldade, assim, na minha visão, de aceitar, né, o trabalho do outro, de estar trabalhando em parceria, de estar ajudando, né, se ajudando mutuamente, né? Eu noto muito assim, principalmente quando as pessoas estão iniciando, né? O colega está ali iniciando ali o trabalho naquela escola, naquela rede. Ele está começando ali aquela fase dele no trabalho, e outros que já estão há muitos anos ali, já se sentem assim patrimônios mesmo da escola, muitas vezes assim desmerecem assim o trabalho do outro, não falando diretamente com ele que está desmerecendo, mas com atitudes mesmo, né? Então, sabe, atitudes assim de assim não reconhecer mesmo, de ignorar. Às vezes tem aqueles grupos, né? Normalmente tem sempre aquele grupo da escola, grupo onde que são postados trabalhos que são feitos ali, que são realizados. Muitas vezes assim, aquele que é daquela certa panelinha, né, que a gente pode falar assim, aí elogia, floreia o trabalho todo, e aí quando ele vê um outro trabalho daquele que ele não é muito próximo, mas que está um trabalho legal, que está uma coisa bem feita, que foi uma coisa assim que valeu a pena fazer, ignora, não coloca comentário nenhum, ou às vezes põe algum comentário assim meio irônico, né? E assim, é triste a gente ver essa realidade, né? Porque a gente trabalha tanto assim para formar pessoas, né? Para formar pessoas melhores, e acontecer coisas desse tipo justo num ambiente escolar. Lembrando, tá, gente? Não aconteceu nada disso por agora comigo, em momento algum, assim, nesse período que eu estou gravando o vídeo. Mas no decorrer da minha vida escolar já aconteceu sim comigo, e já aconteceu com outras pessoas que eu já pude presenciar também. E assim, eu estou sempre disposta a ajudar. Se alguém precisar, eu estou aí no que eu puder ajudar. Tenho humildade, né, para, se eu tiver, por exemplo, errado em algum aspecto, pode me falar que eu estou aí para tentar ajudar, para tentar melhorar, né, que eu acho que a gente cresce sim com a opinião do outro, desde que o outro não seja desrespeitoso, né, com a gente. Mas nem sempre a gente é muito bem visto, principalmente quando a pessoa é muito positiva. Eu não sei se você está assistindo aí, que você que está aí do outro lado tem essa característica também. Eu, em toda a minha vida assim, de trabalho, em qualquer escola que eu já trabalhei, que na verdade eu não trabalhei em muitas, né? Trabalhei muitos anos, mas assim, em poucas escolas. Assim, não tive muita rotatividade, não. E eu sempre, assim, fui muito, assim, eu posso dizer, muito clara nas minhas opiniões, né? Então, não falo algo para machucar as pessoas, não uso grosseria, mas eu gosto de pontuar aquilo que eu acho que está legal, que está correto, e, na minha opinião, aquilo que eu acho que não está legal, não é mesmo?
Porque às vezes a gente vê que tem pessoas que não falam aquilo ali perante o grupo, não comentam, e às vezes vai lá na porta da sala do colega e fica comentando com o outro. E eu acho isso feio, né? Desagradável, eu acho bacana, são pessoas adultas, né? Que trabalham no ambiente de escola. Então eu acho que é legal estar conversando, estar esclarecendo, né, os pontos todos ali com o grupo, né? Então a gente nota-se também muitas pessoas, não generalizando, tá? Em tudo que eu estou falando aqui, que às vezes tem uma tendência muito a tentar ficar, sabe, como que eu posso fazer? Floreando muito, tentando muito assim fazer o papel de bom moço, de boa moça assim para a direção da escola, para ganhar pontos com a direção, né? Pontos aí entre aspas. Então assim, às vezes a pessoa tá vendo que aquilo ali não tá legal, não, mas eu não vou fazer isso não. Eu prefiro mais fazer de conta que eu sou a amiguinha daquela diretora ou daquele diretor e que eu tô agradando de tudo ali daquele jeito, né? E assim, e aí vai correndo aquela bola de neve, né? Então vai ficando assim, aquelas pessoas que são muito assim, corretas, digamos assim, com aquilo que deve ser seguido, e outras que às vezes nem tanto, né? E assim ficam fazendo, sabe, vista grossa mesmo, né? Com relação a determinadas coisas. E eu, em toda a minha vida assim, de trabalho, eu, graças a Deus, já aposentei em uma rede, estou há pouco tempo de aposentar em outra, se Deus quiser. Eu nunca tive esse tipo de problema comigo, porque assim, o que eu precisar falar, explicar, ouvir também, eu estou à disposição. E eu fico pensando, né, para quem está entrando aí para a escola, né, para esse mundo que é maravilhoso, que é a mesma coisa, ao mesmo tempo que ele é muito legal, que é maravilhoso, que a gente produz muito, que a gente tenha a oportunidade de produzir, de mostrar o trabalho da gente, mas tem esse outro lado também aí, que é um lado que assim eu vejo que as pessoas costumam não ter tanta ética como os médicos, por exemplo, né? São o tipo de profissional que é extremamente ético um com o outro. E assim, na área da educação, a gente não vê essa mesma ética, né? Então, assim, são colegas que às vezes do nada, às vezes passa pelo outro sem cumprimentar, o outro cumprimenta, às vezes não responde, ignora, se vê que o colega fez uma coisa legal, que os outros colegas estão admirando, que a comunidade escolar está admirando, passa de cara fechada para o outro, não fala nada. Então, assim, mas uma coisa que eu sempre aprendi, que assim, o que a gente demonstra, né, aquilo que a atitude que a gente tem com relação às pessoas, diz mais da gente mesmo do que do outro, né? Então, assim, se a pessoa age assim, eu continuo imparcial, se a pessoa precisar de mim, eu estou à disposição e continuo seguindo o meu caminho, né? Gosto muito de estar, assim, sabe, refletindo mesmo sobre as minhas coisas, sobre o meu trabalho, sobre o que eu estou fazendo nos meus momentos de horário de recreio, né, que é aquele horário de intervalo na escola. Já tem bons anos que eu gosto muito de estar ali no meu cantinho na sala, às vezes eu mexo no meu celular, faço uma anotação, olho alguma coisa que eu estou pretendendo fazer com a turma, penso algumas coisas enquanto eu estou lanchando ali. Se tiver alguma reunião, precisar de mim lá embaixo, eu estou à disposição, vou, não tem problema algum com isso. Mas no dia a dia, eu acho que às vezes assim, cada um tem a sua forma aí de achar que produz melhor, né? Se achar aí, né, nesse meio. E eu sinto que eu produzo melhor assim, né? Então, assim, mas muitas pessoas às vezes nem entendem muito isso, né? Eu imagino. Pensa assim, nossa, a pessoa tá querendo ser melhor do que o outro, tá afastado do outro, e de forma alguma eu tô sempre aí à disposição para quem quiser, quem precisar, o que eu puder contribuir. Mas eu acho que muitas vezes a pessoa está ali no cantinho dele, pensando, refletindo, tentando fazer melhor. Muitas vezes ele até consegue alcançar assim,
mais objetivos do que às vezes está ali numa sala ali dos professores, não generalizando novamente, mas assim, conversas vagas, né, conversas vazias, onde se tem muitas vezes ironia, desvalorização do outro, um às vezes querendo mostrar que é melhor do que o outro, e no final das contas está todo mundo ali no mesmo barco, né? Mas é algo assim que realmente, na minha opinião, é algo meio assustador. Não é assim querendo de forma nenhuma deixar desanimar, né, as pessoas que estão entrando, não. Mas assim, é um alerta, né, para quem está entrando, para continuar seguindo o seu caminho, seguindo aí os seus objetivos, para a pessoa ter humildade, para aprender, para abraçar mesmo aí a camisa da educação, que a gente está precisando muito de pessoas que façam isso, né, realmente, e não desistir de acreditar nos seus princípios e sempre seguir aquilo ali, que a gente tem que ver que nós estamos num ambiente coletivo, né? Então, às vezes, por exemplo, é uma coisa que eu quero fazer, mas às vezes, de acordo com a opinião da maioria, não vai ser viável. Então, a gente tem que ter também uma certa flexibilidade em relação a isso, né? Então, assim, a pessoa conseguindo, assim, deixar os pratinhos todos aí equilibrados, né? O pratinho da paciência, da compreensão, do bom senso, do respeito, né? Da valorização do outro e da valorização de si próprio, com certeza ele só tem a ganhar aí no decorrer de sua trajetória. Bom, nesse papo de hoje é o que eu queria falar para vocês aí um pouquinho, que eu noto que assim já aconteceu isso comigo e não sou a primeira e nem vou ser a última, né? Isso aí com certeza muitas outras pessoas que estão na área também passam por situações assim, mas que assim, se a pessoa tem uma certa firmeza em relação ao que ele acredita, se ele tem um propósito ali, isso não abala o seu mérito, né? o seu desenvolvimento ali, o seu perfil de trabalho. Mas se as coisas podem ser mais suaves, né, por que não fazer? Com certeza, né, o ambiente faz com que a gente fique cada vez melhor, que a gente se sinta melhor. Como eu tenho exemplos também de escola que eu já passei assim, que é assim, sabe, como se eu não tivesse nem trabalhando, na verdade, sabe, é aquele trabalho que a gente fala que quando é algo que a gente gosta, que é um ambiente que a gente está feliz, aquilo nem parece um trabalho, né? Parece algo que faz bem, que faz a gente sentir bem, que a gente tem vontade de estar ali, né? Então eu já tive assim essas duas oportunidades, tanto em lado que às vezes não foi tão agradável como eu gostaria que fosse, né? Não generalizando, a gente tem muitos momentos bons e ruins em qualquer profissão, em qualquer lugar. Mas a gente sempre tem aquele lugar que a gente já trabalhou e que a gente vê que valeu muito a pena e que dá saudade, sabe? A gente sente saudade de determinadas pessoas, de determinados grupos ali, que a gente acha que valeu a pena, né? Que valeu a pena estar ali naquele momento. E o importante é a gente ter objetivo, né? Saber o que a gente quer fazer, aonde a gente quer chegar, que aí com certeza a caminhada de sucesso é certa. Então, se você gosta de vídeos como esse, se você acha interessante, né? Eu estou fazendo um teste aqui com esse vídeo, né? Se você acha interessante esse tipo de vídeo, esse bate-papo aqui no canal, já deixa comentário aí, deixa até sugestão aí, você que quer falar sobre algum assunto, quer que eu fale sobre algum assunto aqui que tem muito a ver aí com o ambiente escolar. Então aproveita, deixa aí para mim nos comentários que na medida do possível eu vou gravando aqui para vocês. Se você chegou comigo até aqui no final desse vídeo, deixa aí nos comentários aí, bom senso, deixa escrito nos comentários para eu ver que você esteve comigo aqui até o final desse vídeo. Então, grande beijo para todo mundo, fica ligadinho aí, cada um de vocês ligadinho aí que vai ter mais coisa bacana por aqui. Me aguarde, hein? Tchau, tchau.